Vamos ver. E aí, Denise, preparada? Bora, sempre preparada. É. Legal, hoje estou aqui com a Denise e nós vamos falar sobre um tema hoje muito legal, o poder da superação. A Denise, ela já superou muitas coisas na vida dela e hoje ela ajuda outras pessoas a superarem também, não é isso, Denise? É isso. Isso, e aí hoje ela vai estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente. Sejam muito bem-vindos, você que acabou de chegar aqui nesse canal. Já quero te pedir que você se inscreva, curta, compartilhe. E se você gostar, passe de verdade aí, se você entender que essa mensagem pode ajudar alguém que você conhece, passe ela para frente, que aí você também vai estar fazendo a diferença na vida de alguém. E a nossa intenção aqui é essa, poder fazer a diferença na vida de alguém, né, Denise? É isso. E aí, Denise, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por, mais uma vez, aceitar o convite de vir aqui compartilhar, dessa vez, da sua história, né, com a gente. Tamo junto. Quero começar te perguntando, quem é a Denise? Uau! É difícil, né, a gente falar da gente. É engraçado porque às vezes as pessoas elas se limitam a dizer, quando recebem esse tipo de pergunta, elas se limitam a dizer qual a profissão delas, né? Quem ela é. Ah, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu acho que a gente é muito mais do que isso, né? E nós temos vários papéis na nossa vida. Então, se eu fosse me descrever hoje, eu diria filha de Deus, mulher, mãe, mentora, né? Uma sonhadora, uma batalhadora, uma pessoa que está sempre na luta da sua melhor versão. Acho que essa seria uma definição assim, para quem é a Denise. Se você me permitir até te corrigir um pouco, eu gostaria de acrescentar uma mãe dedicada. Sempre vejo aí o cuidado que você tem com as suas filhas. Uma esposa dedicada, também acho muito legal o relacionamento que você tem com o seu esposo. Manda um abraço para ele, né? Até aproveita já. O amor da minha vida, são 20 anos de relacionamento. 20 anos, né? E é também um relacionamento que foi tendo suas fases de superação, sabe? Então, eu mudei o meu corpo, mudei minha vida, mudei meu relacionamento. Então, foi uma mudança completa. E eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse me lembrado do meu lado. Te amo, meu amor. Um beijo no seu coração. Olha só, começando o nosso podcast com declarações de amor. Denise. Eu acho que você precisa honrar quem merece honra, sabe? E agradecer a quem merece agradecimentos. E às vezes a gente fica preso em relacionamentos, que não é o meu caso, graças a Deus, mas existem muitas pessoas que ficam presas a relacionamentos por dependência emocional e não conseguem ser suas melhores versões. Então, quando você tem alguém do seu lado, que é alguém que te fortalece, que te leva para cima, que te impulsiona, que acredita em você, isso precisa ser honrado, sabe? Isso precisa ser mencionado. E o nosso relacionamento é um relacionamento de parceria, um relacionamento de amizade, é um relacionamento, obviamente, de amor, de atração, de tudo isso, óbvio. Mas não só isso. Isso faz parte do nosso relacionamento. Mas a parceria, sabe? O acreditar um no outro, impulsionar um no outro, eu acho que isso é o que acaba faltando nos dias de hoje para os relacionamentos que vão muito rápido. Qualquer probleminha as pessoas já estão espanando. O problema é a vida é feita de problemas. Só que ela nos ensina a superar e passar e ser melhor. Legal, tem duas questões que você comentou que depois eu vou estar te perguntando qual que é o teu entendimento sobre isso e um pouco da tua experiência como você falou, uma filha de Deus, uma mulher cristã, né, quando você se definiu. Então, que você possa compartilhar também com a gente como foi que você conheceu
Deus e começou a ter essa experiência, se foi desde sempre ou se você começou a ter um relacionamento mais profundo recente, e se alguma coisa aconteceu para que você tomasse essa decisão, né, e esse posicionamento de poder se dedicar mais aos propósitos de Deus. E uma outra coisa que eu quero saber de você o que é a melhor versão para você, porque as pessoas elas estão sempre falando, né, sobre seja você a sua melhor versão. Sim. Eu acredito muito que as pessoas que falam sobre essa questão da melhor versão é porque elas têm presente nelas a versão anterior. Sim. Isso é legal, porque quando você se lembra de quem você foi, e aí você consegue trazer para o presente, né, quem você é agora, você acaba não se frustrando muito com as coisas que estão acontecendo no dia, nesse momento, no presente, porque às vezes as frustrações, as coisas que acontecem na vida da gente, né, as pessoas acabam achando, nada para mim está dando certo, está tudo difícil, está tudo, né, sempre reclamando da vida e acabam não se lembrando das coisas boas e de como ela cresceu e como ela era antes. Então, quando a gente se lembra da melhor versão, é o momento que dessa maneira que eu vejo. Legal. Depois eu quero saber de você. Mas antes, eu quero saber o seguinte de você, Denise. Qual foi a tua maior fase de superação na vida? E eu quero que você detalhe pra gente aí como foi que tudo isso aconteceu. Eu acho que se eu for falar da minha maior superação, com certeza a minha maior superação é a luta contra a obesidade. Essa assim, ser mãe é incrível, mas não é tão difícil, né? Eu acho que você precisa ter posicionamento, ter direcionamento, e é um desafio diário, mas para mim não é difícil. Eu amo as minhas filhas, a gente se respeita e tal, mas eu sou a mãe delas, elas são as minhas filhas, e existe, né, uma hierarquia, vamos dizer assim, lá em casa, e por isso a gente tem uma relação de respeito, parceria, amizade. Então isso para mim não é difícil. Tem seus desafios? Tem, não é difícil. O meu casamento, como eu acabei de falar, é um casamento que é construído em cima de parceria, construído em cima de união, de um acreditar no outro e tal. E quando eu falo da obesidade, é eu contra eu mesma, né? É eu na minha melhor versão, lutando contra a minha versão antiga. E o que é isso, né? Como é que foi isso? Detalhando aí para você que nem se pediu. Eu tive 110 quilos, eu tive obesidade mórbida nível 3, uma pessoa que já era eleita bariátrica, e por muito tempo eu vivi sem entender o que o peso realmente, qual o papel que o peso estava ocupando na minha vida, qual a função que o peso estava ocupando na minha vida. Porque hoje eu tenho, além de ter feito várias especializações e cursos e treinamentos que me fizeram entender isso, é muito claro, quando eu vejo uma pessoa em obesidade, eu não vejo uma pessoa desleixada, uma pessoa... não, o que eu vejo é uma pessoa que ainda não entendeu contra quem que ela está lutando. Porque a gente acha, quando a gente vem em obesidade, que é só um biscoito, é só um refrigerante, a gente não traz isso de uma forma consciente, que aquilo ali está sendo, na verdade, um tapa-buraco dos vazios emocionais que a gente tem. Né? Porque ou eu fiz alguma coisa que me deixou ansiosa, que me fez sentir abandonada, me fez sentir traída, me fez sentir humilhada, e eu não soube administrar isso ao ponto de eu ir lá e descontar tudo na comida. Então, o peso, ele ocupa 3 funções na nossa vida. E isso não sou eu que estou dizendo, vem desde de Freud, de Reich, de todos esses incríveis, né, educadores, porque eles foram educadores, né, muito psicólogos, psiquiatras e tal, mas eles nos ensinaram muito. E o que acontece? Ou o peso ele vai ser lidado como proteção, ou como destaque, ou como força. E quando você não tem essa consciência de o que o peso está ocupando na sua vida, você acaba, eu gosto de fazer analogias, eu adoro analogias. E uma delas que eu adoro você lembra do desenho do Scooby-Doo de Salsicha?
Você lembra que tinha certas partes lá que eles estavam sempre lutando com fantasmas invisíveis? E eles tomavam porrada de tudo que é lado, não tinha ideia de onde estava vindo a porrada, e estava lá apanhando, toma daqui, toma dali. E cadê o fantasma? A obesidade, além de ser uma doença, e fisiologicamente falando, né, a parte emocional, ela também é uma doença. Porque é uma dependência que você não está conseguindo lidar com as suas emoções, você vai lá e desconta na comida. Então, só que enquanto a gente não sabe disso, a gente está como um Scooby-Doo e Salsicha apanhando do fantasma invisível. E quando a gente traz luz para esse fantasma, ou joga o lençol em cima dele, ou joga o balde de tinta em cima dele, tanto faz qual seja a ferramenta que a gente vai utilizar para jogar luz nesse fantasma, então a gente sabe com quem a gente está lidando, aonde ele está, da onde está vindo a porrada. Será que eu estou comendo as minhas emoções porque eu estou me sentindo abandonada? Será que eu estou comendo as minhas emoções porque eu estou me sentindo traída? Será que eu estou comendo as minhas emoções porque eu estou me sentindo humilhada? Ou, enfim, seja qual for, né, o ponto aí que te faça gerar esse gatilho e te faça aí descontar as suas ansiedades, as suas frustrações, né, na comida. Então, enquanto você não joga esse lençol, essa tinta, ou o que quer que seja, você continua apanhando sem nem saber onde está vindo a porrada. E aí é como a roda dos ratos, sabe? Você vai vivendo, você nem imagina quando você se percebe, porque eu não acordei o Anderson com 110 quilos. Eu fui fazendo escolhas erradas durante um longo período da minha vida, sem nem saber que eu estava fazendo as coisas erradas e que isso estava sendo nocivo para mim, para minha vida, né, para minha saúde, para a vida das minhas filhas, para a vida do meu marido, para todos os meus relacionamentos, porque a gente aumenta de peso para se manter saudável, segura em ambientes, em relacionamentos, né? Então o peso ele é um aliado para que a gente possa se manter bem nos relacionamentos que nós temos, nos ambientes que nós vivemos, né? E nisso que a gente acredita. E aí a gente vai comendo porque o peso vai formando uma capa, vai formando, por exemplo, quando a gente fala sobre destaque, a pessoa, ela às vezes acredita que ela é tão insuficiente que se ela for pequena, ela não vai ser nem notada. Então, é mais fácil você enxergar algo grande do que algo pequeno, certo? Então, eu uso o peso como algo a me favorecer para que eu tenha destaque. Eu acredito que eu não tenho nada de bom, isso é um dos exemplos, né? Que eu não tenho nada de bom e que pelo menos eu tenho peso. Alguém vai me enxergar pelo menos porque sou grande. E aí, lembrando, isso tudo é inconsciente. Ninguém faz isso de forma consciente. O nosso consciente, ele é apenas 5% de tudo que a gente vive. O resto é tudo, isso é só a pontinha do iceberg, o resto está tudo lá para baixo, os 95% que fazem com que a gente viva sem precisar pensar, só vai agindo, só são nossos sentimentos, nossas emoções, 95% é de forma inconsciente. Os 5% que mandam no negócio é quase nada. Então a gente não faz isso, eu vou comer porque eu vou engordar e se eu engordar eu vou ser vista. Não existe essa ordem lógica, cronológica e prática, não existe. Existem sentimentos e sensações que vão te deixando com inseguranças, vão te deixando com vazios, vão te deixando com muitos medos, e aí esses medos todos te fazem, então, descontar em alguma coisa. E aí tem gente que vai descontar na pornografia, tem gente que vai descontar nas drogas, tem gente que vai descontar no álcool, né? Então tem várias compras, exatamente. Tem vários gatilhos, né? Então não é, então só tem isso quem é obeso? Não. Obesidade é uma das formas de você usar os seus gatilhos para continuar saindo vivo, porque é uma forma de autossabotagem, de autoproteção inconsciente, mas é uma sabotagem que a gente faz na nossa vida. O interessante é que quando fala sobre não controlar as emoções, não são só emoções tristes, né? Porque também quando você está muito feliz, aí também você parte para a alimentação desacelerada da mesma forma. O descontrole emocional, independente se a pessoa está triste ou se ela está feliz. Sim. É que a grande maioria... É o sequestro da amígdala, você já ouviu falar? Sim, 6 segundos. É porque que acontece? A grande maioria dos sentimentos, eles são os negativos que eles fazem fazer isso. Sim. Mas não são só sentimentos negativos.
A euforia que vem junto com a alegria, ela é um dos sentimentos que também te faz, nossa, estou muito feliz, então vamos sair para comer, vamos sair para comemorar, vamos sair para beber, vamos sair para... Então você quer extravasar aquilo. Mas na grande maioria das vezes, principalmente se tratando de obesidade, são sentimentos que te deixam aquém, te deixam tristes, te deixam... E aí você, o que você faz? É fácil abrir a geladeira, ir lá e pegar um alimento e largar uma dopaminazinha no sistema ali rapidinho, porque comer um chocolate, dopamina. Comer uma coisinha gostosinha, docinha e tal, açúcar, vai gerar aquele prazer imediato. Mas será que não? Porque quando dependente emocional, e quando eu falo dependente emocional, eu estou falando no geral. A pessoa é dependente de droga, dependente de pessoas, dependente de alimento, dependente, né, de pornografia e independente. A questão desse descontrole emocional, quando a pessoa ela é dependente em si, talvez não seja porque a maioria das coisas dela, que acontecem na vida dela são mais frustrantes e mais negativas do que positivas, porque eu acho que a pessoa já olha assim, pro mundo de um jeito... Nossa, só azar, ó, agora. Isso. Porque o que acontece assim, naturalmente o ser humano, de forma geral, isso não sou eu, não sou você, não é quem está nos assistindo, somos todos nós, humanidade de forma geral. A gente tem uma tendência a ser negativo, porque a gente vem lá dos primórdios, era sempre ao lado, né? Era sempre ou luta ou foge, né? E aí o nosso sistema, ele se programou para você viver em luta ou fuga. Ele acredita que se não for desse jeito, não é. Então, ou você tem que estar lutando, ou você tem que estar fugindo. E isso tudo gera o quê? Gera medo, gera insegurança, gera todos esses sentimentos que te deixam sempre achando que coisas ruins vão acontecer. Então, o nosso sistema, de uma forma geral, ele é negativo. Tanto que tem um estudo do Shirzad Chamini, que ele fala sobre a inteligência positiva, que ele diz que 25% de nós apenas é positivo. Ou seja, a cada um pensamento negativo que você tem que ter 3 pensamentos positivos para poder cumprir esses 75% para equilibrar essa balança. Porque senão você vai estar sempre negativo. Então, se você não tem esse conhecimento, se você não sabe disso, o que acontece? Você vai indo, não deixa a vida me levar, sem saber para onde você está indo. Você deixa de ser o protagonista da tua vida e tu fica sendo coadjuvante. Você simplesmente vai sendo levado pelas tuas emoções, pelos ambientes em que você se encontra, pelos lugares em que você frequenta, e aí você vai sendo só mais um. Você deixa de ser o protagonista da história. E a mídia e as pessoas ao nosso redor, elas estão sempre bombardeando a gente de notícias negativas, né? Se você observar bem, notícias positivas, coisa boa na mídia não vende, não dá audiência. E as pessoas em si, se você vê, tipo, ela chega... Você viu que o fulano de tal foi preso? Você viu que o fulano de tal separou da mulher? Você viu que aconteceu isso e tal? Ninguém chega, você viu lá que aquele nosso amigo que a gente estudou lá no ensino médio passou no concurso de juiz, e não fala com a mesma alegria e empolgação, né, da felicidade do outro quando vai falar sobre alguma desgraça do outro. Isso. E até o Leandro, ele brinca assim, né, que tem certos jornais que se você botar uma bacia embaixo da televisão sairia sangue, né, de tanta coisa horrível que tem lá dentro. A gente nem tem TV aberta mais em casa, porque não tem como, tem realmente. E isso é uma dica para você que está nos assistindo, sabe? Evite. Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. E hoje, no mundo digital, você pode considerar a internet como uma dessas pessoas, né? Então, quer dizer, se eu sou a soma das 5 pessoas que eu mais convivo e eu passo a maior parte do meu dia na internet assistindo coisas ruins, o que vai acontecer? Eu vou, além de vibrar, né, aquilo ali, porque aquilo vai estar... É que nem música. Você escuta a música fica na sua cabeça, você fica cantando o dia inteiro. Então, o tipo de música que você escuta também vai te ajudar a ser uma pessoa melhor ou não, né? E aí é isso, assim. E aí, se você é 5 pessoas, pensa aí quem é as pessoas que estão à tua volta. São pessoas que mais reclamam do que se preocupam em resolver problema, são as pessoas que se vitimizam o tempo inteiro ou estão mais focadas em o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, pensa nas pessoas que estão do teu lado e pode ter certeza que você tem um pouquinho de cada uma dessas pessoas. Isso é interessante, Denise, as informações que a gente recebe, sabe, na academia que eu treino,
franquia bem famosa aí. E aí, todas as vezes que eu sempre treino cedinho, né? Mas dependente do horário que eu fosse lá, mas sempre eu prefiro treinar cedo, primeiro horário do abril, eu tava lá, eu estou lá geralmente. Aí estava passando nas TVs jornal sensacionalista, morte, homicídio, assalto, esse tipo de coisa. E aí uma vez eu me incomodei e comecei a reclamar. Eu fui lá e aí, explicando, olha, quando a gente começa a ver isso daí, as pessoas vêm para cá para se sentir feliz, para se sentir bem. Quando começa, derruba o nível de serotonina, aumenta o cortisol, e a pessoa vai ficar mais triste, vai sair daqui depressiva, e aí eu acho que umas 4 vezes aí que eu sempre falando ali, e aí a menina chegou até a falar comigo uma vez, a moça que era recepcionista, que falou que outras pessoas já tinham pedido, né, para cortar também, e aí cortaram. Então, assim, já tem mais de 7 meses, 8, não lembro bem, mas já faz muitos meses, assim, muito tempo que não tem mais. Então, é necessário que você cuide da tua saúde mental, porque, assim, um ambiente onde na minha própria casa eu também não escuto, não assisto notícias sensacionalistas, aquilo ali é feito mesmo para te prender na TV, que a notícia ruim vende. E considerando isso daí, aí você vai para você se sentir bem, ficar legal, né, ter um dia legal. Sim. E aí você volta para casa pesado. Então, porque mesmo que você não esteja prestando atenção de forma 100%, sim, a informação está ali, e lembra que eu sou consciente 95%? Então acaba que você vai absorver. Então você fez um bem para você e para as outras pessoas que estão lá. Então parabéns por isso, né? Porque tem uma frase que fala, né? Para que o mal triunfe, basta que o bem se cale. Isso. Então, acaba que é isso. Se você pode ser benefício para outras pessoas por você se posicionar, então seja. Denise, como foi que você deu esse primeiro passo para que você decidiu realmente, assim, de eliminar essa quantidade de quilos extras que você tinha, é assim que chama, quilos extras. Excesso de peso. E aí, Denise, não, primeiro me responde essa pergunta. Tá bom. Eu tinha uma filha de 10 anos e uma filha de 7, 8 meses na época. Era dezembro, final de ano, férias, praia, né? Eu não sou daqui do Espírito Santo, eu sou do Rio Grande do Sul, mas meu marido é de São Paulo e as praias lá não são tão acessíveis quanto aqui, né? Então você vai na época do ano pra praia. Em dezembro você vai pra praia. Aí a gente foi passar Natal e Ano Novo. Eu tinha tido a Maria Alice, fazia pouco tempo. Só que eu não tinha conseguido, obviamente, voltar um corpo. Não que eu tivesse magra antes dela, não. Eu já estava gorda. E aí, quando eu tive a gravidez, eu cheguei a pesar 115, 118 quilos. Não me lembro exatamente, agora é entre 115 e 118 quilos grávida. E nesse dia que eu tomei esse baque, esse forte impacto nacional, deu 110,700. Né? Ou seja, saiu bebê, placenta, líquido e todo o resto era meu peso. Então aqueles 5 quilos a mais ali, que em tese era bebê, 5, 8 quilos que era bebê, placenta líquido, o resto era tudo meu. E eu, mesmo depois de 9 meses amamentando, 8 meses amamentando e tal, eu ainda continuava no mesmo peso. Né? Porque as pessoas falam, depois que amamenta você vai diminuindo o peso e tal. Mas não. Por quê? Porque o problema não era só a comida. A comida era uma das coisas, né? Eu não treinava também, não era o problema. O problema era que eu estava... Naquele momento, eu acreditava que eu precisava ser forte. Eu precisava ser forte para dar conta de tudo. Eu precisava ser forte para dar conta dos problemas financeiros que a gente vinha passando. Eu precisava ser forte para ser uma mãe para aquele bebezinho que estava ali, que precisava de mim. Então, eu estava muito focada em ser forte. Então, quanto mais gorda eu fosse, no meu inconsciente, mais forte eu estaria sendo. Então... Hoje, obviamente, eu já entendi que isso eu estava na dor e hoje eu já consigo estar ali no recurso, né, dessa força, porque hoje minha vida é totalmente diferente.
Mas enfim, eu tive 110 quilos e 700 e no Natal, Ano Novo, eu estava em Santos, em São Paulo, e eu pesei. E eu fugia da balança, fugia demais da balança. E aí quando eu vi isso, em questão de segundos, assim, é como... Sabe quando dizem que passa um filme na sua cabeça? Literalmente foi isso que aconteceu. Em questão de segundos, eu imaginei. Há 5 anos atrás, eu não tinha esse peso. Se eu continuar assim, daqui a 5 anos eu tenho 150. E aí, que vida eu vou ter? Se naquela época eu já tinha dor, naquela época meus calcanhares doíam, naquela época eu não tinha disposição para nada, naquela época eu estava sempre cansada, ter glicerídeos aumentados, várias coisas, inflamada, eu estava extremamente obesa, eu estava extremamente inflamada. Então eu tinha muitos contras e não tinha prós para continuar naquela vida. Porque se eu continuasse daquele jeito, eu ia antecipar minha ida embora daqui, desse mundo, né? Então, se eu não mudasse, eu ia morrer mais cedo. Eu sei que quem define nosso dia de chegar e nosso dia de ir embora não somos nós, é Deus. Mas se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar desse corpo, a gente antecipa, né? Deus me deu, eu estou antecipando. E aí, se você parar para pensar friamente, é quase que um suicídio. Porque eu não estou pegando uma árvore tirando minha vida, mas eu estou antecipando, porque eu vou ter maiores riscos de problemas de pressão alta, colesterol, coração, diabetes, inúmeros problemas que você vai ter derivados do excesso de peso, da obesidade. Então, existe a indústria farmacêutica com medicamentos para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm obesidade, sobrepeso? Sim, existe, mas até quando eu ia suportar? Nosso coração é uma máquina. Então, ele foi feito para um peso, uma quantidade de músculo, uma quantidade de gordura, uma quantidade de líquido, uma quantidade de ossos. Então, ele foi feito para fazer tudo isso funcionar. Se você sobrecarrega uma máquina que está trabalhando há anos, sem manutenção, com sobrecarga, o que acontece? Ela para antes do tempo. Então, era isso que acabava acontecendo comigo. E é isso que as pessoas que estão obesas e sobrepeso não conseguem entender. Que isso não é brinquedo. A gente só tem uma vida. E se a gente não cuidar do tempo em que Deus nos deu para que a gente tenha o nosso espírito, para que a gente tenha ali o nosso contato mais profundo com Ele, nossa alma, então a gente não está sendo um bom cristão, uma boa cristã, não está fazendo nossa parte aqui, né? Por falar em só se tem uma vida, você acha que a gente só se vive uma vez ou vive todos os dias e só se morre uma vez? Eu gostei disso. Eu acho que a gente vive todos os dias e a gente morre uma vez só. Porque todos os dias é uma oportunidade, né? Todos os dias é um recomeço, né? Todas as manhãs nós temos um recomeço. Então, a oportunidade de fazer de novo. Se eu errei ontem, eu aprendo e aí eu melhoro, para que eu não erre novamente. Eu gosto de falar de uma coisa sobre crie repertório para você. Crie novas formas de ver e de interpretar a mesma coisa. Ah, mas eu já tentei 1 milhão de vezes essa coisa e deu errado. Tá bom, então tentar 1.000.001. Porque pode ser que agora dê certo. E tenta de uma maneira diferente, né? Porque tolice você continuar fazendo insanidade, as mesmas coisas e tentar resultados diferentes. Insanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Denise, me responde uma coisa. Você sempre foi uma mulher forte, mesmo quando você era obesa, você chegou a se enxergar como você está hoje. Para você que está nos assistindo e talvez ainda não conheça a história da Denise, eu vou deixar o Instagram dela aqui, mas eu também vou colocar aí essas imagens que você está vendo agora na tela, para que você possa conferir como ela era antes e como ela é agora. Então eu quero te perguntar, Denise, você já tinha se enxergado? Você se considerava uma mulher forte? Hoje você se enxerga Sim. como uma mulher forte Sim. por tudo que você já superou, porque as nossas experiências, elas nos fortalecem, nos dão esperança, são o nosso maior incentivo para começar coisas novas, né? Você dizer assim, pô, eu consegui fazer isso, ou eu consegui fazer aquilo, então isso daqui para mim é fichinha, eu já consegui fazer coisas grandes, então eu consigo fazer outras que eu não imaginava que eu seria capaz de fazer. Quero saber de você, você já se via como uma mulher forte naquela época, não? Não.
eu achava que eu era só mais uma pessoa, né? Tipo, eu não enxergava tanta qualidade assim. Eu achava que eu era uma pessoa normal, uma pessoa comum. Né? Então, hoje eu sei que o que eu fiz não é uma coisa que é fácil de ser feita, principalmente sozinha, que foi o jeito que eu fiz. Por isso que hoje eu mentoro outras mulheres para que elas possam entender que existe um caminho, que elas podem trilhar e se tiver alguém junto, fica muito mais fácil, né? Orientação, cuidado, atenção. Isso tudo no momento que você está saindo de um excesso de peso é fundamental. Só que acabou que a minha jornada eu fiz sozinha. Então, eu não tive, na época, eu nem sabia que tinha pessoas que podiam me ajudar e tal. E também tem as questões financeiras, que na época não estava, assim, em condições. Então, eu fui aprendendo, eu fui conhecendo, eu fui pesquisando. Então, eu acabei demorando para poder fazer todo esse percurso, entende? Então, hoje, eu me esmiucei isso de uma forma que eu tenho um protocolo de 6 semanas, onde eu consigo despertar as mulheres para que elas possam prestar atenção nisso, consigam sair desse caminho da obesidade e reverter isso, sabe? Eu chamo de MMR, meu melhor recomeço. Porque a gente vive recomeçando todos os dias. Todos os dias é um recomeço, como a gente acabou de falar, né? A gente acorda todos os dias e tem uma oportunidade. Todos os dias você recomeça. Então, que esse seja o melhor recomeço. Porque uma coisa assim que aconteceu muito na minha vida, Emerson, é que eu, por não ter essa consciência, eu ia, vamos supor, no médico e ele me dava um medicamento para emagrecer. Beleza, né? E eu não sou contra medicamentos. O que eu sou não use apenas o medicamento. Porque na hora que você tirar esse medicamento, você não vai ter mais onde se apoiar. Então ele vai ser uma muleta. Então você está precisando de um gás, usar um medicamento, seu médico entendeu que faz sentido, que você pode tomar um medicamento, usa, toma, faz conforme a orientação do seu médico, beleza. Só que não fique baseada única e exclusivamente no seu medicamento. Porque na hora que você precisar tirar esse medicamento, você não vai conseguir caminhar sozinho. Então, por isso, o poder de trabalhar uma mentalidade, fortalecer uma mentalidade. Porque você vai usar o medicamento no momento em que você precisa, só que depois que você tirar ele, você tem que continuar caminhando. Ele não tem que ser a única coisa que vai te fazer chegar onde você quer. Ele tem que ser um auxiliador. Né? O meu médico, ele fala assim, as pessoas, elas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Então, quando você usa um medicamento para só ser emagrecida, quando você tira esse medicamento, você vai voltar a engordar. Por quê? Porque você não trabalhou os seus porquês do peso. Então, você ainda não entendeu que o peso está ocupando uma função no seu corpo. Que o peso está ocupando ali, eu preciso ser forte, eu estou cheia de problemas, eu preciso resolver os meus problemas e os problemas dos outros, então eu preciso ser forte. Você está falando sobre se eu me vi uma mulher forte. Na época, eu não tinha essa consciência. Mas hoje eu entendo que cada vez que eu ficava maior, era porque eu precisava me sentir forte para dar conta dos problemas. Que se eu me sentisse forte, eu achava que eu ia resolver todos os problemas, só que cada vez eu estava resolvendo menos os problemas. Porque eu estava mais cansada, porque eu estava mais chateada, porque eu estava mais frustrada comigo mesma, né? E com todas as situações que eu vinha vivendo. Compartilha para mim, pra gente, um momento, uma fase tua, onde você provavelmente chorou ou sofreu porque você queria comer alguma coisa, mas você sabia que não podia comer, e aí você estava numa guerra interna entre você mesmo. E algum momento também que você estava cansada de treinar, ou você não estava num dia legal, mas você precisava finalizar aquele treino. Isso daí é a força, é a mentalidade transformada, é o momento que você entende assim da exaustão, que você vai além do limite do que você já não quer mais fazer, que tipo, o teu corpo, o teu cérebro, a tua alma, ela quer fazer alguma coisa, mas a força dentro de você que sabe que se você fizer aquilo, você não vai alcançar o teu objetivo. O que eu estou falando é o seguinte: cérebro, corpo, alma, espírito,
tudo que é uma coisa, mas existe uma fagulha de alguma da tua essência de objetivo que enxerga, tipo, além do que você está, né? Porque existe essa fase nossa que, tipo, pô, nada quer, não vou ficar aqui, eu vou tocar, né? Ou sei lá, vou fazer. Pra que isso? Tipo assim, hoje eu vou comer besteira, hoje eu não vou treinar, hoje eu. Né? Existe esse dia que a gente faz isso. Tá bem, né? Geralmente, para falar a verdade, existe esse dia que a gente faz isso. Faz muito tempo que eu não faço isso, porque mesmo hoje, quando eu aprendi, tipo, as nossas experiências são o nosso maior incentivo. Quando eu aprendi que mesmo sem vontade, se você continuar e fizer e for na força do ódio ou da raiva, que nem as pessoas falam, ainda assim você conclui. Ontem foi um dia assim para mim, sem vontade nenhuma, mas terminei tudo. Tava com enjoado, sabe, ruim, mal, cansado e terminei, entendeu? Consegui concluir todo o meu treino. Então essa é a questão. Aí eu queria que você compartilhasse, acredito eu que tenha. Então, você sabe que é muito louco, assim, né? Porque hoje eu já entrei num flow, né? numa facilidade. É óbvio que tem dias que eu estou mais disposta e dias que eu estou menos disposta. Então, hoje, comer, às vezes, o que acontece? Dizem que a gente nunca vai ser não existe ex-obeso, né? Existe obeso em remissão, tipo ex-drogado, ex-alcoólatra, é sempre em remissão, porque a probabilidade de que você volte é grande. Tem até um estudo científico sobre isso, eu confesso que eu não tenho muita profundidade sobre esse estudo, mas eu sei que tem pesquisas que falam sobre isso. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Por exemplo, eu sou ex-dependente, né? Tem acho que uns 15 anos que eu não uso drogas. Mas eu acredito assim, que se eu largar de Jesus, se eu parar de fazer, hoje eu esqueci o meu propósito, parar hoje de viver a qualidade de vida que eu vivo, talvez, hoje eu não tenho vontade, né? Mas talvez no primeiro problema, dificuldade, alguma coisa, você pode acabar. Sabe quando as pessoas falam, Jesus me curou, né? Isso, daquilo, se cuida. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso. Não, é isso mesmo, porque, assim, eu gosto de brincar com as palavras, né? E tem a palavra própria, oração, né? Eu falo, que é orar com ação. Então, você faz a sua parte e Jesus faz a dele. Então a gente tem que estar sempre apegado a ele, obviamente, para poder se fortalecer na fé, porque a fé também é um elemento que nos fortalece absurdamente. E aí os ambientes que você frequenta, as pessoas que você se relaciona, isso tudo vai ter interferência, né, nas tuas decisões. Porque a gente acaba que uma das nossas vontades básicas, né, é pertencer. Então, em que meio você está vivendo, isso vai influenciar absurdamente sobre as tuas decisões, sobre os teus resultados. Você pode mudar o meio? Pode, mas é muito mais desafiador você mudar o seu meio do que o meio é mais fácil o meio de mudar. Eu acabo de conseguir fazer esse processo inverso. Eu mudei o meu meio. Né? Então, assim, eu venho de uma família que não tinha nem salada na mesa. Então, assim, era arroz, feijão, macarrão, carne. Não tinha uma cultura alimentícia. Então, acaba que eu não aprendi a comer direito. Então, em tese, eu deveria só continuar cumprindo o mesmo ciclo. E era o que eu estava fazendo até um ponto da minha vida. Então, continuando repetindo padrões. Padrão que eu vi na minha mãe, padrão que eu vi no meu pai, padrão que eu vi nas minhas avós, e assim por diante. Só que eu rompi esse ciclo e mudei o meu ambiente, mudei tudo à minha volta. Então, assim, às vezes as pessoas, quando estão perto de mim, elas evitam comer doce. É muito louco, porque eu não proíbo, eu não falo pra ninguém, eu faço o meu. Mas as pessoas perto de mim, elas se sentem, eu acho que em função de toda a minha história, elas se sentem meio que constrangidas quando elas vão tomar uma coca que não é zero, sabe? Quando vão comer um doce, um brigadeiro, olham pra mim, sabe? É engraçado isso. Mas não tem problema não. Sobre o negócio que você falou, chorar ou não chorar.
Eu me lembro, Ederson, de eu chorar muito mais quando eu estava acima do peso, que eu me olhava no espelho, que eu apertava a minha barriga, eu apertava o interno da minha perna, me machucava e eu chorava, eu falava, eu nunca vou sair disso, eu sou horrível, e eu falava muita coisa ruim contra mim mesma. Eu sou péssima, eu não consigo mudar nem meu corpo, como é que eu vou mudar minha vida, como é que eu vou mudar meu casamento, como é que eu vou mudar... Eu sempre falava isso, assim, pra mim, sabe? Em momentos de angústia extrema, de quase que depressão mesmo, porque a gente fica deprimida. Eu não estive em depressão, mas eu tive momentos de depressão, momentos deprimidos. Deprimida. Assim, né? Então, não depressão, mas deprimida. Então, e aí nesses momentos, quando eu me olhava, eu me odiava. E aí sim eu chorava muito, aí sim eu me machucava, aí sim eu apertava meu braço, apertava minhas pernas, interno da minha perna principalmente, porque era uma coisa que eu detestava, assim. Falava, como eu sou gorda, sabe? E aí eu me depreciava. Então, com certeza, eu até ontem, eu mando áudio diário para as minhas mentoradas, né? Então, todos os dias elas recebem um áudio com uma provocação, um questionamento, um desafio, alguma coisa, todos os dias. É muito massa, porque tem muito feedback positivo disso, sabe? E esse é o poder de você ter alguém do seu lado para te orientar e não deixar você cair. Como outro dia eu mandei um áudio e uma das minhas mentoradas falou assim, estava enrolando há quase uma semana para me inscrever na academia. E agora com esse teu áudio, aí ela mandou uma foto, estou aqui fazendo o que tem que ser feito. Então, muito massa. E aí, o que eu sempre trago nesse áudio, assim, é sobre desafios, né? Sobre você se propor a fazer coisas diferentes e aumentar o seu repertório, aumentar a sua forma de lidar com os seus problemas, aumentar. Não por dificuldades, não por resistência nas suas dificuldades, sabe? Então, acho que isso é um dos grandes segredos que hoje me faz olhar para trás e entender que essa versão de agora é a melhor versão em relação à versão anterior e ajudar outras pessoas a conseguir isso também é muito massa. Mas, enfim, é ruim você se olhar, sabe? E aí você vê pessoas na internet que falam, você tem que se aceitar do jeito que você é. Na internet é muito bonito falar isso. Só que quando a gente fecha... as pessoas que falam isso se aceitam do jeito que na hora que fecha a porta, apaga a câmera, desliga a luz, é eu comigo mesma. Só eu sei onde dói. E a pessoa que está sobrepeso e obesa aqui me ouvindo, ela sabe onde dói. Então é bonito, é discurso. Esse é o problema. É discurso, não é prática. Sabe? Então é discurso, se aceite do jeito que você é. Ok, você tem que se aceitar como ser humano, que você é o caráter que você tem, está sempre querendo melhorar seu caráter, quem você é em essência. Mas o seu corpo é um instrumento para você viver essa vida. Então você não pode depreciar esse instrumento e achar que está tudo bem. Porque não está. E eu, como uma ex-obesa, eu posso falar isso. Eu não era feliz do jeito que eu era. Não era. Entende? Eu achava, eu fingia. Se você achar fotos minhas, se você achar, não, se ver fotos minhas de antigamente, eu tô sempre escondida atrás de alguém. Eu tô sempre atrás da minha filha. Uma foto de cima para não se mostrar, não se aparecer, não aparecer o corpo, sabe? Roupa escura. Isso é uma dor absurda para quem é obeso. Você não escolhe uma roupa. É a roupa que acaba te escolhendo. Porque é o que tem, não é o que você quer. E normalmente, hoje até que tem mais opções plus size. Mas na minha época era ou marrom, ou preto, ou cinza. Então, você usar uma roupa branca, imagina. De uma pessoa obesa acima do peso, ela não se sente bem. Não se sente bem. Então, exceto aí tem uma influência, né, que a gente sabe que ela usa o destaque como uma forma, né, do peso, a função que o peso ocupa para ela é o destaque. Porque se tirar o peso dela, o que acontece? Quem é ela? O que ela tem de bom? O que ela tem para agregar na vida das pessoas? Não tem nada. Bem, até mesmo acima do peso ela não tem nada para agregar à vida das pessoas, né? Ela não percebeu ainda que ela está fazendo um espetáculo de circo, essência para as pessoas. Você já viu aqueles vídeos das pessoas que comem enlouquecidamente e elas ganham like, elas ganham views, elas ganham risadas, elas estão ganhando algum tipo de... Existe um ganho secundário naquilo, entende?
Então não é... É dinheiro da própria tristeza, né? Estão ganhando dinheiro da própria tristeza. A própria infelicidade. Própria infelicidade. É isso. Então, tudo bem que tem aquele ditado, né? Uns choram, outros vendem lenço. Mas nesse caso, a pessoa que está vendendo o lenço, que é a própria infelicidade, ela não está ganhando, porque ela está importando a vida dela. Outro dia eu vi que tem um casal que há uns 5 anos atrás eles começaram com esses desafios. Não sei se eles são casal oficialmente, mas é um menino e uma menina. E aí eles comem coisas de fast food e eles aumentaram absurdamente de peso. São 2 pessoas totalmente diferentes em 5 anos comendo fast food. E por que eles começaram isso? Porque na internet eles estavam ganhando like, visualizações. Então o peso estava ocupando uma função de destaque. Entende? Quando eu falo proteção, destaque e força. Like é a nova aprovação social, né? Aí é onde está o problema das pessoas, que elas buscam muito a aprovação dos outros, ao invés de elas mesmas se aprovarem, né? Porque, por exemplo, você, é claro, faz parte da pirâmide de Maslow, né? Até né, a necessidade de aprovação. Todos nós queremos ser inseridos em algum grupo, ser bem vistos, né? Sermos aprovados assim, em tese, né, pertencentes na sociedade, em meio à sociedade. Só que vai muito além disso, né? Porque quando a pessoa busca apenas a aprovação da sociedade, ela acaba perdendo a aprovação em si mesma, ela acaba perdendo essa essência de ela buscar fazer aquilo que ela mesma se sinta bem, e não por essa questão de buscar um resultado em ser aprovado na vida dos outros, né? Em ser aprovado na vida de alguém. E quando a pessoa procura isso, ela acaba se tornando dependente da sociedade, de aprovação, de likes, de que pessoas olhem para ela, ainda que elas se prestem ao ridículo, sim, ao invés de elas mesmas tentar fazer alguma coisa que seja difícil, mas que elas possam dizer para si mesmas: eu consegui me superar. E aí, eu ia comentar isso, acabei falando das mensagens, né? A questão do difícil, né? As pessoas falam assim: ah, mas é difícil emagrecer. Mas é muito difícil ficar gordo também. É muito difícil você tentar subir um lance de escada e você não conseguir porque você não tem fôlego. Sabe? É muito difícil você precisar comprar uma roupa, sei lá, para um evento social e você não encontrar a roupa que você quer. É muito difícil você ter um momento de relacionamento íntimo com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque homens e mulheres são acima do peso, e você não se sentir à vontade, confortável, ter que apagar a luz ou não ter o mesmo momento de relacionamento com intimidade com aquela pessoa, porque você não está bem com você. Às vezes não é nem o seu parceiro que te julga, mas você te julga. Porque o Leandro, ele sempre fala pra mim assim: mas eu sempre te amei do jeito que você é. Eu falei: pois é, mas eu não me amava. Eu não me amava do jeito que eu era. Eu não gostava do que eu via no espelho. Então, se você não se gosta, não se ama, como é que você vai entregar pro outro isso? E aí, quando a gente fala de relacionamento homem e mulher, mas se a gente levar isso pro relacionamento pai e filha, mãe e filha, sabe? Então, filhos, né? Então, se eu não me amo, se eu não cuido de mim, é aquela outra metáfora que eu adoro, né? Que é a máscara de oxigênio, que eu até já comentei aqui com você. Mas eu vou falar aqui pra galera. Desculpa. É como quando a vida, ela tem que ser assim. Eu cuido de mim para que eu possa cuidar dos outros. Porque é como quando você está no avião e você recebe as instruções de voo lá no início, antes de decolar. Que se tiver uma falta de oxigenação dentro da cabine, as máscaras vão cair na sua frente, você coloca primeiro em você para depois colocar no outro. Porque eu vou ficar sem ar. Se eu não coloco essa máscara em mim, eu vou morrer. E como que eu vou ajudar o outro se eu não estou olhando e cuidando de mim mesma? Então, não é egoísmo. Mulher que está vendo isso, mãe que está vendo isso, entenda, você não é egoísta se você olhar para você. Você não é egoísta se você olhar primeiro para você. Porque, inclusive, um dos grandes mandamentos de Jesus é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Se você não se amar, como você vai amar o próximo? Como você vai amar seu filho, seu marido, seus pais? Como você vai amar as pessoas que estão na tua volta? Então você precisa se olhar e se amar. E quando você pega essa máscara de oxigênio e põe em você, aí então você consegue realmente respirar fundo e você consegue analisar o cenário e aí você consegue ajudar quem precisa ser ajudado, você consegue fazer pelo outro, sabe? Então a gente está aqui eu acredito que a gente está nesse mundo para ser melhor, para contribuir para a vida dos outros. Só que se você não contribui para a sua própria vida, Denise, mas não é porque eu sou gorda que eu não contribuo para a vida dos outros, mas esse é o problema. Às vezes você está contribuindo mais para a vida do outro do que para a sua vida. E aí a sua vida vai ser encurtada. Então você tem que parar de contribuir tanto para o outro e começar a contribuir para você. Porque toda falta, todo excesso, aliás, todo excesso aponta uma falta. Vamos falar em Deus. Como foi que você começou a caminhar com Deus? Você e a tua família hoje toda estão sempre ativas, né, nesse propósito com Deus. Como que foi? Sempre foi assim ou não? Não. Eu venho de uma família católica, não praticante, né? A grande maioria dos brasileiros. Na verdade, o catolicismo é a única religião que existe o não praticante, né? Você sabe, é a única religião do mundo que existe o não praticante. Sou católico não praticante. Porque fui batizada quando criança e não ia à igreja, né? Então, pronto, eu sou católica, beleza, né? Não praticante. Enfim, e eu não tinha dentro da minha casa essa conexão, sabe? Esse entendimento, essa busca. Nem orar comigo antes de dormir, por exemplo, eu não me lembro. Mas da minha mãe fazer isso comigo. Mas tá tudo bem, porque ela também não foi ensinada desse jeito. Então ela não pode ensinar, lembra? Você não pode dar o que você não tem. Então, minha mãe não teve, ela não tinha como me ensinar. Então foi mais um dos padrões que eu rompia lá em casa. Então eu não lembro da minha mãe e do meu pai tendo esses momentos de oração, de conexão com Deus e tal. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma espiritualidade muito forte. Eu sempre acreditei muito em Deus. Eu sempre fui muito fiel, assim, àquilo que eu acreditava. Então, por exemplo, eu dizia, eu não vou fazer catequese, porque eu não acredito, não concordo com as coisas que estão sendo ditas. Não fiz catequese. Então, eu sempre fui muito... mesmo sem conhecer assim com profundidade, sempre fui muito fiel aos meus valores, né? E os meus valores acabavam me fazendo fazer boas escolhas, graças a Deus. Mas eu não tinha isso, não tinha essa presença. Então eu andei por muitos lugares. Eu andei dentro do espiritismo, eu andei dentro da Umbanda, eu andei dentro do catolicismo, eu andei por vários, o taoísmo eu conheci também. Então eu andei por várias nuances. Sempre sentindo uma falta, um vazio e procurando preencher. Então, porque assim, por mais que a gente entendesse, pensasse, conhecesse sobre Jesus, faltava, parecia sempre que estava faltando. Porque assim, tem uma frase de Paulo que eu gosto muito, que é: tudo me é lícito, porém nem tudo me é válido. Né? Então, partindo desse princípio, eu acho que tudo que eu vivi me construiu, me fez ser quem eu sou hoje. Então eu honro e agradeço toda a estrada que eu passei, todas as estradas que eu passei, todas as pessoas que eu conheci, que de uma forma ou de outra interferiram na minha vida. Eu honro e agradeço. Porque eu acredito que se as pessoas estão num caminho que elas estão tentando ser pessoas melhores, isso já é uma grande, um grande avanço, independente da religião em que elas estejam. Porque eu acredito nisso, eu acredito que Jesus é amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Esse foi o maior ensinamento que ele nos trouxe. Então, independente do caminho que as pessoas estejam trilhando, eu acho que elas estão na busca delas. Como no momento da minha vida eu estive, elas estão na busca delas. E é muito individual. Né? E então, só que acaba que eu não tinha, assim, essa fidelidade que eu tenho hoje, sabe? Com Deus. Eu não tinha essa presença tão forte que eu tenho hoje. Eu não tinha
esse acolhimento, essa sensação de proteção, de pai, de cuidado. Eu acho que isso é o que acaba que eu não tinha e que eu era aquela história, mais uma, sou mais uma, sou mais uma. Esse mundão louco de meu Deus, entendeu? Eu não me sentia como filha e conhecia pouco, né? Então, assim, eu sempre fui muito questionadora. Então, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero saber o porquê das coisas. Só que a fé é algo que você não explica, né? E aí você sente e você acredita naquilo. E eu sempre fui meio racional, assim, nessas coisas. Eu queria saber mais. E aí eu não tinha muitas explicações, muitos entendimentos, enfim. E aí, quando a gente mudou para cá, para o Espírito Santo, a gente veio na pandemia. Acabou que eu não fui a lugar nenhum, online, tudo online. Então, acabava que eu não procurava nada. E depois que a gente mudou aqui para o centro de Vila Velha, a gente começou a falar, vamos na igreja, sabe? Começou aquela vontade que hoje eu entendo e falo, né? Que era já o Espírito Santo falando, incomodando o coração, que a gente fala. Eu falei, vamos na igreja e tal. E aí a gente começou, vamos, aonde a gente vai? Aí teve uma época até que a gente foi lá na Adventista. Legal, bonito e tal. Mas alguns valores lá não combinam com aquilo que eu acreditava. E a gente continuou na nossa busca. E aí, quando eu falo a gente, é porque é minha família toda, né? Meu marido e minhas filhas. E aí, um dia a gente decidiu ir na bola. E o meu marido... O que é bola? É igreja? Na bola de neve. Campo de futebol. Né? Na bola de neve. Sorveteria. Não, é igreja church. Igreja de parede preta, abençoada por Deus. Muito abençoada por Deus. Porque tem, né, esses preconceitos, assim, e é muito louco, assim, porque é muito legal. Eu me encontro lá, eu sinto Deus lá, eu me sinto protegida, eu me sinto filha, sabe? E aí a gente começou a ir na bola de neve, começou a ir, e aí todas as palavras, elas tocavam muito no meu coração, tocavam no coração do Leandro, e a gente foi se sentindo cada vez mais pertencentes àquela família, porque é uma família, né? Eu sinto muito isso lá, eu sinto que somos irmãos de verdade, não só irmãos em Cristo, mas irmãos de parceiros, assim, de um querer ajudar o outro, contribuir na vida do outro, tá? Então, isso eu acho muito massa, de verdade. E aí fui indo até que um dia teve um batismo. E aí foi um dia antes do aniversário da Alice, que é a minha filha pequena. E a gente ia viajar para uma consulta médica dela lá em Minas. Aí eu tava naquela coisa, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai dar? Será que não vai dar? Vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, vou botar a câmera, seja o que Deus quiser. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus que se fosse da vontade dele, para que eu fosse batizada. E aí eu tive uma conexão, né? Uma conexão com Deus, assim. E ele falando para mim, vai, filho, vai que é teu momento. É para você seguir esse caminho. E aí eu fui ser batizada, e ainda chegando lá na hora do meu batismo, a minha filha, a Duda, depois que eu tinha sido batizada, todo mundo já tinha sido batizado, daí o pastor perguntou, tem alguém aqui mais que está sentindo vontade no coração, quer ser batizada? É minha filha. Meu marido já é batizado, a gente tem 20 anos juntos, e ele, antes da gente se conhecer, ele já era evangélico e aí cristão, né? Era da Congregação Cristã do Brasil. Bola de fogo. Bola de neve. E aí acaba que nem se fala, né? No meio ele ficou desviado durante esses anos aí, até que a gente encontrou aí esse caminho. Então, foi massa. Aí a Duda tem 18 anos, ela decidiu se batizar. E a Alice ainda pequena, né? 7 anos. Mas nossa, essa menina, vou te falar um negócio. Outro dia ela acordou e a gente almoçando e tal, e ela falou assim, ô mãe, eu sonhei com Jesus. Eu falei, mesmo, filha, que legal. E aí, como que foi seu sonho? Aí ela falou assim, eu sonhei que Jesus me falava que eu era líder do povo de Davi. De Davi. Daí eu, de Davi, tipo, fiquei questionando ela, assim, de Davi, quem é Davi, filha? Quem é? Como que é? Não sei, mãe, mas Jesus me falou, e se Jesus me falou, eu acredito. Então é um povinho, assim, desse tamanho, assim, que é gigante, né? Tem nossa senhora, uma presença fortíssima. E é isso, então a gente vem caminhando com Deus cada vez mais.
e acreditando nas promessas dele, na vontade dele para nossa vida e sendo o melhor que a gente pode ser, né? Então, isso, tem sido isso, Deus. Legal. Denise, para a gente finalizar, já deu uma hora. Passa rápido, né? Quando o papo é bom, vai, né? Você acredita que eu me esqueci da outra pergunta que eu falei que eu ia te fazer? Posso te ajudar? O que é? Pode. A vida inabalável. Não é isso não. O que é a melhor versão para você? Entendi. Tá Faz bom. um resumão aí pra gente. O que é essa melhor versão? E se você já acha que você já está na tua melhor versão? Eu tô no meio Pelo menos a melhor versão de ontem, né? Sim, com certeza. É isso, sabe? Eu acho que eu costumo dizer para as meninas lá na MMR, eu tenho um mentor que eu amo muito a vida dele, que ele fala isso, e eu acho incrível, e eu falo isso para as meninas da MMR. Lá dentro é início, meio e meio, não tem fim. Porque enquanto você está vivendo, você está evoluindo. Então, eu não estou na minha melhor versão final, porque eu ainda quero muito. Meus sonhos são grandes, eu tenho um plano de ser fisiculturista até 2025. Então, de ex-obesa mórbida a fisiculturista. Então, com certeza eu não estou na minha melhor versão, mas eu estou caminhando para ela. Todos os dias, eu tenho um plano muito bem traçado, está muito claro para mim na minha mente o que eu quero. E isso é um ponto de virada, quando a gente consegue ter clareza da onde a gente quer chegar. E aí o como, o quando, isso tudo a gente vai ajustar para a gente poder fazer essa caminhada. Mas enquanto ter clareza é o primeiro ponto, sabe? É saber o que você quer para você. Parar de ser efeito manada, sabe? Só viver a vida por viver. Então, quando você tem clareza, você consegue continuar, inclusive quando você tem vontade de parar. Sabe aquela pergunta que você me fez? Você já chorou porque você queria comer alguma coisa ou que você não queria treinar? E quando você tem esse plano muito bem claro na sua mente, você pode até um dia, porque você é ser humano, você pode dar umas derrapadinhas, tá tudo bem, sabe? Só não pode usar isso de muleta. Então, sim, hoje eu sou a melhor versão de hoje, mas amanhã eu vou ser a melhor versão de amanhã. Então, em comparação a quem eu fui, com certeza essa é a minha melhor versão, sem sombra de dúvida. Então, assim, hoje antes eu era muito mandona, muito reclamona, briguenta, ou do meu jeito não é, sabe? Então, coisas nesse sentido, assim, que isso é ruim, ninguém gosta de viver do lado de uma pessoa que acha que está sempre certo o tempo inteiro, que ou é do jeito dela ou está errado. Eu tenho um controlador muito alto, então eu estou sempre presente para isso, para que eu não fique controlando tudo e todos, porque eu acreditava, vamos falar do passado, eu acreditava que se eu não tivesse no controle as coisas iam dar errado. Então eu precisava controlar para que as coisas não dessem errado. Então eu venho todos os dias lidando contra esses meus padrões, porque eu não sou santa, não sou anjo, não sou perfeita, né? Eu estou em construção, constante construção, estarei até o dia que Deus me chamar. Aí naquele dia me acabou, pronto, fiz o que eu podia fazer, né? Lutei o bom combate, guardei minha fé, lutei o bom combate, fiz o que eu tinha que fazer. Então é isso, sabe? Então hoje eu sou a melhor versão do que há 7 anos atrás, com certeza. Do que ontem, com certeza. Mas eu não sou a melhor versão da Denise, eu estou sempre em construção em busca da minha melhor versão. Ah, mas é um saco, você tem que estar todo dia então melhorando. Eu acredito que você está vivendo, você tem uma nova oportunidade e você sim tem que estar se desafiando, você tem que estar evoluindo constantemente. Senão não tem o que você está aqui. Sabe, hoje eu saí com um amigo meu 5 horas da manhã para ver o nascer do sol, né? E aí a gente sempre faz isso. E enquanto eu estava lá, aí eu estava me lembrando que o Emerson de 15 anos atrás, tipo, felicidade para ele era estar no bar, bebendo, ficando, amanhecendo o dia, vendo o sol nascer, entorpecido, Sim. bêbado. E tipo, hoje a felicidade é acordar cedo e tipo, ficar de frente, olhar o sol nascer e dizer obrigado, Deus, né, pela vida. Então, tipo assim, as pessoas costumam falar, né, pau que nasce torto nunca se direita, né?
E a gente lá é pau, por acaso? Muito bom, muito bom. Nenhum de nós somos, né? Então a gente está nessa eterna construção. A gente é barro, né? E barro dá para modelar, né? Dá. Legal, gostei. Não é pau, a gente é barro. Legal. E aí a gente veio do barro, o barro é modelável, com certeza. Põe um pouquinho de água, põe um pouquinho de fogo, põe um pouquinho de alguma coisa e vai ajustando, vai melhorando. E hora a gente está na água, hora a gente está no fogo. E a vida é sobre isso aí. Para finalizar, Denise, fala para mim. Vamos fazer um bate-volta. Não, primeiro, peraí. Eu quero que você fale pra gente o que é a vida para você. A vida é uma oportunidade. Eu acho que a vida é a maior das oportunidades que a gente tem. Porque sem a minha vida eu não seria esposa, eu não seria mãe, eu não seria mentora, eu não seria amiga. Então eu acho que a vida é oportunidade, sabe? É a oportunidade que Deus nos dá. E o que é a morte? Acho que é o fim dessa vida, né? Mas eu gosto de uma brincadeira, né, que a galera fala assim, eu não tenho medo da morte, porque eu acho que a gente precisa ser o melhor aqui enquanto a gente está aqui. E o dia que acabar, acabou, né? Vai acabar para todo mundo. Mas enquanto eu estou aqui, eu quero ser o melhor que eu posso ser. E a galera fala assim, a galera quer ver Jesus, mas não quer morrer, né? Então, eu acho que faz parte. Eu acho que a morte, ela é parte dessa jornada. Eu acho que a gente vive uma jornada, uma baita oportunidade que Deus nos dá de estar aqui, de florescer não só na nossa vida, como na vida dos outros, mas como as plantas, a gente vai ter nosso momento de germinação, a gente vai ter nosso momento de florescimento, de dar frutos, né? E aí vai chegar uma hora que essa planta ela vai acabar a vida, o ciclo dela, o ciclo produtivo dela, né? O que é a felicidade? Felicidade para mim, cara, acordar. É louco, né? Porque assim, tinha tantas coisas que poderia ser, mas acho que acordar, ver minhas filhas, sabe? Tipo, tá todo mundo bem, com saúde. Claro que a gente tem momentos de felicidade diferentes, assim, né? Mas acordar todo dia, ouvir eu te amo das minhas filhas, do meu marido, sabe? Retribuir esse amor, também dizer eu te amo. Ver as mensagens das minhas mentoradas dizendo que... Outro dia eu achei uma carta que eu recebi com um livro de uma mentorada que foi minha mentorada em 2018. Me mandou uma carta falando para mim o quanto eu tinha sido importante na vida dela, na transformação dela e tal. E agora ela voltou para um novo processo comigo, né? E agora focada em emagrecimento, na época era outra coisa. E aí ela falava que eu era luz na vida dela, que eu era luz na vida das pessoas, que eu continuasse fazendo isso, porque eu realmente transformava e mudava a vida das pessoas em profundidade. Isso é incrível, isso é felicidade, sabe? Você ser um pontinho de luz na vida do outro. Isso é muito massa. Tem uma tatuagem aqui que eu realmente acredito muito nela, e ela fala gratidão. Acho que você precisa ser grato sempre. Sempre, sempre, sempre gratidão norteia a minha vida. Diversão, acho que a gente está aqui sim para se divertir também. A gente não veio para cá só para pagar boleto, não. E contribuição. E essa contribuição não é financeira, única e exclusivamente. É contribuir na vida do outro. Na sua vida e na vida do outro. Então, isso aqui norteia, isso aqui é a tríade da minha vida, isso aqui norteia as minhas decisões demais, isso aqui está muitos meus valores aqui, sabe? Então, é quem eu sou de verdade. E contribuir na vida dos outros me deixa feliz, sabe? É felicidade mesmo. Legal. Para você, o que é mente inabalável? É uma mente que todos os dias está em busca da sua melhor versão, sabe? Então, como que é uma mente inabalável? É uma mente que é construída no fogo, na água, como a gente acabou de falar. Não existe mente inabalável, ninguém é inabalável, ninguém é indestrutível. Você vai se fortalecendo dia após dia, cada dia você vai ficando melhor. Mas vai ter o dia que você vai escorregar? Vai. Mas e aí? Você vai permanecer no escorregão ou você vai voltar? Se você tem uma mente inabalável, você volta rápido. Para o seu processo, para o seu projeto, para o seu desejo, para o seu sonho, para a sua idealização. Então, você ter muito claro o que você quer na sua vida
e você está caminhando para isso, sabe? Eu acredito muito que o progresso, ele é muito mais eficiente quando ele é contínuo, ele tem que acontecer. O progresso, o resultado é uma consequência inevitável do seu progresso. Então, ter uma mente inabalável é acreditar que o processo e o progresso, eles vão te gerar um resultado. Então, você tem o seu resultado. O que eu quero? Eu quero isso. Então, tá bom. Então, vou passar pelo processo, eu vou progredir, eu vou conquistar. Então, acho que é isso. Só que não é fácil de conquistar isso, de ter isso, sabe? É bem desafiador. Bem desafiador, porque o mundo te provoca o dia inteiro, todo o tempo inteiro. E a vida, eu gosto de uma ideia assim, sobre a vida, que ela nos prova, como se a gente estivesse na prova da vida todos os dias. Assim. Quando você está com uma dificuldade gigantesca e aí você, pronto, passei, daqui a pouco vai vir a mesma situação para te provar se você realmente passou. Porque a vida, ela fica nos botando em prova, em xeque. E aí a gente pode ser aprovado ou reprovado. E se a gente for reprovado, vai acontecer de novo, até que a gente aprenda. Se a gente for aprovado, a vida vai dizer, tá bom, beleza, entendi que você pegou a lição, então vamos pro próximo. Então você vai para o próximo. Legal. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Volte mais vezes, é sempre bom ter você aqui. Quero falar para você aqui do meu novo livro, que estou lançando agora, A Jornada do Perdão. Se você estiver interessado em saber mais, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E é isso aí. Comece a trabalhar em você mesmo para que você possa desenvolver uma mente inabalável.